Final de tarde a todos, graça e paz em Cristo. Que bom que você conseguiu chegar até aqui em paz, para termos esse momento de louvor e de adoração a Deus. Tem muitos irmãos que aproveitam o feriado de carnaval para viajar, e nós devemos orar por eles para que tenham alegria, principalmente no retorno. E nós que não viajamos, vamos aproveitar a cidade vazia, que é a melhor época do ano para a gente aproveitar São Paulo é durante os feriados, férias, é uma bênção a nossa cidade nesse período. Se você tiver uma Bíblia, eu quero convidá-lo para abri-la, lá em Isaías 40, porque hoje nós vamos concentrar o nosso estudo numa frase, a frase "você pode". E para isso, vamos ler o texto de Isaías 40, e eu gostaria que você já olhasse para esse trecho da palavra de Deus com todo carinho, porque ele é que vai nos falar hoje, no finalzinho desse dia. Você pode, é a afirmação que faço com base em Isaías 40, a partir do verso 28, é um texto conhecido, talvez você já tenha lido em outras circunstâncias, mas gostaria que lesse agora. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você consegue ler comigo? Vamos ler juntos? Porque é um trecho tão especial que vale a pena nós lermos para essa verdade ficar assim viva na nossa mente. Vamos ler desde o começo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Você já passou por algum abalo na sua vida? Alguma crise? Alguma situação tão difícil que você pensou já era, não dá para seguir em frente? Já passou por algo assim? Por um problema tão sério, por um problema tão grande, em que você olhou para si mesmo e disse: eu não tenho como enfrentar tal coisa. Eu acho que nós já passamos, todos. Alguns passamos há pouco tempo. Talvez você tenha passado por uma situação assim há dias atrás. Outros passaram há anos, há muitos anos atrás. Mas a questão é que de vez em quando nós passamos por situações terríveis. Qual é a situação que te vem à mente quando você pensa em algo terrível? A morte? Uma crise familiar? Desemprego? Uma doença? O que te vem à mente?
Há uma história que é citada num dos livros do Max Lucado, um livro antigo que fala sobre oração, em que ele diz sobre alguém que ficou tão perdido diante de uma situação difícil, terrível, que essa pessoa saiu caminhando pela Rota 66, que é uma estrada bem conhecida nos Estados Unidos. Ele se sentiu tão perdido, tão sem esperança, que ele saiu para caminhar. Ele caminhou um dia, ele caminhou um mês, ele caminhou por alguns anos. Pedia uma comida aqui, pedia um trocado ali, dormia na beira da estrada, dormia numa cabana, passava o dia sem sentido, simplesmente caminhando. Talvez você nunca tenha feito algo parecido, mas já teve vontade, porque simplesmente não sabia o que fazer, não se sentia encorajado a seguir em frente na vida, pensou que tudo tinha acabado. E se você está nessa situação hoje, então a frase que eu usei no início como título é a frase na qual você vai se agarrar. Você pode sair dessa. Você pode seguir em frente. Você pode lutar mais. Você pode nutrir esperança. Você pode. E o texto vai nos dizer como você pode. Na leitura, percebeu que há uma imagem, há uma figura que aparece, é a figura da águia. Uma figura super representativa. Alguns países elegeram a águia como símbolo da força, como símbolo de um país, uma nação guerreira. Os Estados Unidos, por exemplo, escolheram a águia para simbolizar esse espírito guerreiro. Existem algumas famílias cujo brasão também é de águia. Hoje nós não usamos mais brasões, mas na época medieval e até não muito tempo atrás, na Europa, toda família tinha um brasão. E em muitos brasões, a águia, como símbolo da força, do poder, símbolo também da possibilidade de renovar as forças e seguir adiante. Aliás, os estudiosos dos símbolos dizem que a águia, antes de representar força, ela representava a possibilidade de recuperação. E de fato a águia é um animal que nos ensina muito sobre recuperação, porque ela é capaz de sair de uma posição extremamente alta, dar um voo até quase ao chão e rapidamente subir de novo. É um animal surpreendente. Você pode, à semelhança de uma águia, recuperar-se. Talvez na vida, você estava numa situação alta, boa, confortável. Hoje está lá no chão. A palavra de Deus diz que você pode novamente subir. Você pode recuperar-se. Como? Vamos olhar para o texto e vamos dividi-lo em algumas partes para entender como Deus nos fala sobre encorajamento, sobre fé, sobre retornarmos a uma posição superior. O primeiro destaque do texto, usando a frase "você pode", é que você e eu podemos reagir, seguir em frente, apesar da realidade que estamos vivendo hoje. Porque algumas realidades nós nem gostamos de lembrar, de tão ruins que são. Mas se você quer recuperar-se, quer sair dessa,
você precisa ter uma visão clara de onde está hoje. Pelo menos é o que o texto diz. O texto diz que Deus dá vigor a quem? A quem está cansado. Deus multiplica forças a quem? A quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e caem de cansados. Eles chegam a um estado em que a força não existe mais. Alguns caem, e aí o texto vai dizer como Deus trabalha para erguer o que caiu. Eu sei que você e eu não gostamos muito de admitir que caímos. Não gostamos muito de admitir que estamos cansados. Não gostamos de admitir que a nossa situação é muito grave. Aliás, de vez em quando nós mentimos para nós mesmos. Nós falamos que não é tão grave assim, que não é tão difícil assim, que não é tão perigoso, que as coisas estão boas. Querido, fingir que as coisas são boas quando não são, pode levar você a uma enfermidade terrível da sua própria alma, da sua própria mente. A palavra de Deus nos coloca casos e casos de personagens que tiveram que admitir o fracasso, admitir a dor, admitir a doença, admitir o erro, admitir o pecado, admitir que tomaram uma decisão errada. E o texto nos mostra que para exercermos o poder da recuperação, nós precisamos admitir a nossa situação. Qual é a sua situação? Comecei a fazer uma lista de situações possíveis. Por exemplo, uma enfermidade. Uma enfermidade pode nos deixar totalmente caídos. E não apenas no que diz respeito ao físico. Pode nos deixar abatidos emocionalmente. Quantas pessoas já se curaram fisicamente, mas ainda estão doentes emocionalmente. Talvez não seja uma doença, mas quem sabe um acidente. Algo que te marcou sua família, levou um ente querido, findou um projeto que você tinha, um desemprego, coisa que alguns de nós estamos vendo bem de perto, um familiar, um amigo de infância. E numa época de crise, como é duro você encarar que não tem mais um trabalho. Talvez um casamento em ruínas, um filho nas drogas, uma frustração com um relacionamento que parecia ser tão bom. São coisas que mexem com a gente. São coisas que nos derrubam. São situações capazes de produzir um cenário como que destrutivo para a nossa alma, para a nossa mente. Realidades que a vida traz e não explica por que traz. Realidades que às vezes perguntamos a Deus: Deus, por que aconteceu? E Deus não responde. Ele não dá nenhuma dica para a gente, pelo menos, aquietar a nossa ansiedade. Qual é a situação que você está vivendo? O que te deixou lá embaixo? O que quebrou a sua alegria, pelo menos nesses momentos? Se você não admitir o que está acontecendo, raramente você conseguirá encontrar em Deus forças para vencer isso. Porque o primeiro processo da cura é admitir a enfermidade. A dor, por pior que seja, precisa ser admitida. Primeiro ponto, portanto, do texto é admitir a realidade, admitir a dor,
admitir o sofrimento. Mas agora o texto vai nos levar a uma situação muito interessante. Você pode, você pode em Deus. Deus entra em cena agora. E o texto é maravilhoso, porque o texto começa a fazer perguntas. Esse é um recurso que nós usamos quando nós queremos confirmar uma verdade. Em geral, nós fazemos perguntas. E o texto faz perguntas. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus entra em cena. Agora não é a pessoa cansada que está no centro, é Deus. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Perceba que 3 referências a Deus, é o Senhor, é o Criador. É uma outra linguagem que afirma a pessoa de quem o texto fala. As características recheiam a presença do personagem no texto. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador. Os nossos olhos vão crescendo agora para a pessoa de Deus e não tanto para o problema. E esse Deus que está presente, segundo o texto, é o Deus que não se cansa, nem se fatiga e nem pode entender o seu entendimento. Não se pode perceber totalmente a grandeza do Deus e também o que admitimos ou não ser obra dele. Ele é um Deus grande. É um paralelo interessante. Porque de um lado, o texto fala de gente cansada. Mas do outro, um Deus que não se cansa. De um lado, gente desanimada. É a ideia do verbo fatigar. Do outro lado, um Deus forte, poderoso. E poderíamos começar a colocar agora alguns paralelos da vida. De um lado, gente desanimada, talvez você esteja, gente perdida, gente que não acha um rumo na vida, só vive perambulando de um lado para o outro, mas do outro lado, um Deus que tem direção, que sabe como conduzir o universo, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de justiça. De um lado você e eu, com as nossas lutas, mas do outro lado um Deus todo-poderoso. Nós podemos vencer muitas coisas na vida, mas podemos apenas em Deus. Por nós mesmos, não dá. Por nós mesmos, no máximo. Nós lemos um bom livro de autoajuda e durante alguns dias nós ficamos animados. E aí depois caímos de novo em desânimo e frustração. Acordamos determinadas manhãs e falamos assim: eu vou hoje sair de casa animado, fortalecido e vou encarar esse problema. E daqui a algumas horas voltamos nós, cabisbaixos, chateados, e não resolvemos nada. Nós seres humanos somos limitados. E percebemos a nossa limitação exatamente diante das lutas da vida. Mas como é bom saber que o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele não se cansa. Ele está sempre presente para ajudar, para fortalecer, para dar uma direção, para nos livrar, para nos ensinar, para nos dar um caminho seguro em meio a uma sociedade tão confusa. Você e eu podemos sim sair da situação que estamos,
mas podemos em Deus, não sozinhos. A grande questão é que por vezes nós tentamos fazer tudo sozinhos e nos damos mal. Você já se deu mal na vida? Porque um dia disse, eu vou resolver isso. E fez uma série de coisas. E percebeu depois que não tinha nem resolvido, nem amenizado o problema. E o pior, tinha causado um problema ainda maior do que ele já se apresentava. Mas você tentou. É o que o homem faz desde o Éden. Se você já leu a Bíblia, percebeu algo muito interessante. Quando o pecado entrou na história da humanidade, lá no Éden, lá nasceu uma perspectiva humana. A perspectiva de que homens e mulheres tentariam resolver as coisas, fáceis ou difíceis, sem a presença de Deus. E a Bíblia vai registrando momentos em que o povo de Israel perde a terra, perde a liberdade, perde tudo, porque tirou Deus da história. E não apenas na Bíblia, mas na história de tantos cristãos, talvez na sua história inclusive. Em algum momento você resolveu caminhar sozinho, parou de orar, parou de depender de Deus, parou de ler a Bíblia, parou de cultuar, parou de levar Deus a sério, parou com o seu compromisso com Deus e começou a lutar sozinho. Começou a depender de si e somente de si. E depois de ter caído, como o texto faz referência, a alguém super cansado, você chegou à seguinte conclusão: eu não consigo sozinho. Que conclusão boa! Nós deveríamos concluir isso antes de tentarmos resolver a vida sozinhos. Você pode sair dessa, pode lutar, mas você precisa de Deus. E o texto agora, ele vai dar um último contorno e vai dizer que você pode em Deus, então é momento de agir. Olha o que o texto diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam. O verbo esperar tem duas conotações, pelo menos. Uma é a que nós mais utilizamos, a espera no sentido de aguardar. E o texto faz uma referência a isso, aguardar em Deus. Mas há uma segunda expectativa e perspectiva do verbo. É o esperar no sentido não apenas do aguardo, mas no sentido da ação de alguém sobre nós, junto de nós, nos dando como que o amparo para nós prosseguirmos. Não é espera de quem senta, mas é espera de quem andando pede o socorro, e o socorro vem. É mais ou menos esse o contexto. Eu estou muito cansado, mas o meu Deus não está. Então, Deus, eu dependo de Ti. O meu papel é esse. É isso que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer, mas não sozinho. Eu vou fazer contigo. Quantas vezes, irmãos, nós não permitimos que Deus haja? A gente vai sozinho. A gente vai de qualquer jeito. Deus não entra na nossa história porque nós não deixamos. Nós não pedimos socorro a Deus porque, na verdade, nem queremos o socorro. Nós queremos simplesmente dar o nosso jeito. Mas, quando Deus entra na história, então acontece o que o texto retrata. As nossas forças são renovadas.
E aí, nós que estávamos lá embaixo, sem esperança, caídos, quebrados, nós começamos a avançar, a subir, a superar, a viver algo novo, e de repente você chega à situação de tal qual uma águia estar lá na altura, mas não chegou lá sozinho. Você chegou lá porque Deus, Ele te elevou, Ele te deu a superação tão esperada. Você e eu podemos, mas há coisas que nós precisamos fazer com Deus, nunca sozinhos. Há situações que só serão esperança para nós se as fizermos com Deus. Na dependência, na instrumentalidade, na força, no poder de Deus. E aí, quando agimos com Deus, e é interessante que o Novo Testamento nos chama de cooperadores. E a ideia de Deus e nós, Deus através e em nós trabalhando conosco. Quando Deus trabalha em nós, as coisas começam a acontecer. A primeira delas é que você que estava cansado, que não tinha ânimo, não tinha perspectiva, não tinha esperança, de repente você se sente renovado nas suas forças. Quem pratica esporte sabe exatamente como faz diferença em meio a uma corrida, por exemplo. Você ali, quando quase não tem mais forças, tira do bolso do short um energético. Engole rapidinho e ganha um pique para chegar nos últimos quilômetros ou metros. Ou então você não tem mais força, está quase desidratado. E aí tem um pouquinho de água. E aquilo te dá um refrigério. Você já deve ter experimentado isso. É o que o texto sugere. Quando estamos em Deus, Ele nos refaz, nos fortalece. E aí, aquilo que nós achávamos não conseguir mais, passa a se transformar em uma grande possibilidade. Nós que, à semelhança do rapaz que saiu caminhando, tínhamos a vontade de desistir, porque não tínhamos mais esperança. Agora, como que uma injeção de ânimo é dada no nosso coração, e nós nos sentimos fortalecidos para ir, para caminhar mais, para lutar mais um pouco, para esperar no primeiro sentido da palavra, aguardar que Deus faça, para simplesmente nutrir expectativas que haviam desaparecido, para reconstruir a nossa própria história, tudo na dependência de Deus, o Deus que nos leva à altura que precisamos ter para enxergar a vida com outros olhos e entender que com Ele nós podemos sim seguir, resistir, aguentar. E a grande expectativa do texto é que, ainda que não saibamos o que Deus vai fazer, nós sabemos de uma coisa: algo Ele vai fazer. Nós não podemos dominar os planos de Deus, mas podemos esperar que Deus faça alguma coisa. E, em geral, o que Deus faz é surpreendente. Algo que não estava nos nossos planos, que nós nem imaginávamos. Mas Deus faz para que a gente saia dessa situação e continue firme, testemunhando que há um Deus que cuida de nós.
Portanto, qual é o resumo do texto? Nós temos sim condições de seguir. Nós temos condições de confiar, de esperar, nós temos condições de encarar desafios, nós temos condições de aguardar algo da parte de Deus. E é isso que nos faz dizer, nós podemos, não por nós, mas por Deus. A situação pior que você puder imaginar, ela ganha contrastes novos quando você espera e confia em Deus. Então, é hora de confiar. É hora de esperar. É hora de dizer, Senhor, eu estou cansado, mas como o Senhor não se cansa, me ajude. Senhor, eu não sei para onde ir, mas como o Senhor sabe de todas as coisas, me indique um caminho. Senhor, eu não consigo mais achar esperança para a minha vida, mas como o Senhor é esperança, então traga esperança para o meu coração. O nosso socorro, a nossa esperança, a nossa solução, tudo que nós precisamos, vem de um ser só, vem de Deus. O que você está precisando hoje, Deus pode dar. Ele pode fazer. E se por um acaso você já está cansado de esperar e talvez tenha dito assim, a minha situação, ela é muito pior do que a situação de todas as outras pessoas, lembre do texto. O Deus em quem você confia é o Deus que não se cansa e é o Deus que pode fazer tudo para que você saia dessa. Para que você seja um testemunho ambulante de que vale a pena confiar no Senhor. Nós vamos agora fazer um exercício e vamos, por alguns instantes, imaginar o que acontecerá quando Deus intervir na situação grave que estamos enfrentando. Você consegue imaginar? Qual é a situação? Lembre dela e imagine agora. Deus pode mudar isso. O que vai acontecer se Deus mudar? O que vai acontecer se de uma hora para outra o meu coração se encher de esperança? O que vai acontecer? O que vai acontecer se eu tiver o consolo que tanto preciso? O que vai acontecer se eu tiver a direção que tanto almejo ter? Eu já fiz tanta coisa errada porque não tinha direção. Mas e se Deus me der essa direção? Tente imaginar, eu também vou tentar aqui. E nós vamos transformar isso agora em oração. Você vai orar pedindo, Deus, faça algo. Deus, haja. Deus, eu estou cansado, estou desanimado, mas eu confio em Ti. E eu quero confiar totalmente. Eu quero esperar. Ore. E enquanto você ora, consiga com os olhos da fé enxergar o Deus Todo-Poderoso renovando suas forças. O Deus Todo-Poderoso te animando, mas também te dirigindo, dizendo, é isso o que eu planejei para ti, está na minha palavra, é assim, é dessa forma que eu faço. Tente imaginar isso. E peça a Deus, peça direção, peça fortalecimento, peça esperança, peça firmeza, peça alegria se é o que você está precisando, peça paz, mas lembre, tudo vem de Deus. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de Deus, então dependa dele agora. Ore, eu também vou orar. E nós nos apropriamos da palavra de Deus agora.
pedindo para Deus renovar as nossas forças, para nós, à semelhança da águia, conseguirmos alcançar as alturas, no ânimo, na esperança, na fé. Ore ao Senhor. Nós estamos orando. Se você hoje à noite se sente encorajado a confiar em Deus como nunca o fez, encorajado a entregar-se ao Senhor, dizendo: Deus, cuide da minha vida, nós gostaríamos de orar por você. Eu não sei qual é a sua situação, mas a sua esperança, ela depende de uma entrega a Deus. A tua solução, seja ela qual for, depende de Deus. Então nós vamos orar por você. Se você quer que oremos por sua vida, você vai se levantar no lugar onde está e vai acompanhar essa oração de pé. E com esse gesto está dizendo: ore por mim, porque eu preciso do fortalecimento de Deus. Eu preciso disso. Vamos orar por essas pessoas queridas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos deu hoje à noite uma verdadeira injeção de fé e de ânimo. E nós queremos, meu Deus, sair daqui hoje confiando plenamente no Senhor. Queremos sair daqui dizendo que nós podemos sim, podemos seguir, mas não podemos sozinhos. Nós podemos em Ti. E queremos, Pai, nessa hora agir, confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Queremos, Pai, exercitar a nossa fé entregando, não apenas problemas ou lutas em Tuas mãos, mas entregando nossa vida. Queremos, Pai, colocar em Tuas santas mãos cada um desses queridos que se levantou e que com esse gesto está dizendo que lá no seu coração tem o desejo de entregar-se ao Senhor, de confiar no Senhor. Pai, eu peço que esse momento seja de fato um momento de entrega, um momento de confiança, um momento em que cada um de nós, mas em especial essas pessoas que se levantaram, compreendem que sozinhas elas não têm condição de seguir, mas com o Senhor, aí sim elas poderão. Com a direção, com o cuidado, com o poder do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, que todas elas, e que cada um de nós nessa hora, se encha da esperança que vem do Senhor. E que mesmo diante da pior crise, mesmo cansados, mesmo diante das perguntas sem resposta na vida, nós admitamos a nós mesmos que nós temos um Deus que cuida de nós, que esse cuidado seja o suficiente para a nossa vida nessa hora e para todo sempre, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você que se levantou. Pode se sentar. E que seja hoje à noite um momento para você confirmar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos louvar o nome do Senhor. E enquanto cantamos,
nós também dedicaremos nossos dízimos e ofertas como sinal de gratidão a Deus e de obediência a Ele. Vamos ficar em pé para nós cantarmos e vamos